Fala, torcedor vascaíno, aqui é o professor Júnior. Hoje é dia 12 de agosto, a gente está celebrando hoje o centenário da vitória dos Camisas Negras, o time que conquista o título carioca em 1923. Importante título não só por ser campeão carioca, mas na luta contra o racismo, pois o Vasco conquista esse título com um time formado por jogadores pretos e pobres, rompendo com o racismo. 100 anos que a gente celebra essa vitória importante para o futebol vascaíno e para o futebol mundial, né, da luta, do combate contra o racismo. E você vai ver a partir de hoje um pouco dessa história que a gente vai contar. O Vasco da Gama é fundado em 1898 como Clube de Regatas Vasco da Gama e pratica a atividade do remo, que era o esporte mais popular do momento. Só a partir de 1915, né, por força dos irmãos Campos, Raul Campos e Antônio Campos, que o Vasco vai entrar para o futebol, né? Vai criar o seu time de futebol em 1916, seu primeiro time de futebol. E vai trazer já uma novidade na criação desse time, né, em 1916, porque o Vasco vai atrás de jogadores independente da sua condição social, da cor da sua pele, né, e vai buscar esses jogadores na periferia para se inscrever para a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, que produzia o Campeonato Carioca da época, e vai se inscrever na terceira divisão, né, desse campeonato com o seu time para participar pela primeira vez no Campeonato Carioca. Se inscreve e participa do primeiro campeonato em 1916. A montagem desse time, que foi campeão em 1923 com o Vasco da Gama, pela primeira divisão, conhecido como Camisas Negras, começa bem antes. Em 1919 começa a montagem desse time, que é exatamente o que vai fazer o Vasco buscar esses jogadores nas ligas suburbanas. Então, os mesmos jogadores que vão ser alçados, né, contratados pelo Vasco, então, para jogar pelo Vasco da Gama, nós temos aí três do Engenho de Dentro, né? O Nelson, o goleiro, na defesa 2 jogadores brancos acusados de serem analfabetos, Leitão e o Mingote. Dos 3 jogadores de meio campo, 2 eram negros, o Bolão e o outro é o Nicolino, que também era acusado de ser analfabeto. Arthur, que era branco, havia vindo do Helênico Futebol Clube. O Pascal, ex-peixeiro, quase analfabeto, junto com o Torteloli, que veio ainda em 1920 do Engenho de Dentro. Também suposto que ele era analfabeto, junto com o Negrito, que havia vindo do Lapa Futebol Clube. Então, além dessas contratações, já tem o Ceci, que se junta a esse grupo, e o Arlindo Branco, que veio do Botafogo, que é o primeiro que o Vasco contrata da elite, né, de um clube de elite, e que vai disputar o campeonato na primeira divisão em 1923. Então, esse time começa a ser montado a partir de 1919 e termina, né, em 1923 aí, com o título de campeão. Também é importante falar da contratação do Ramon Plateiro, técnico do Uruguai, que havia sido técnico do Flamengo e que é contratado pelo Vasco em 1922, ainda quando o Vasco pleiteava a vaga na primeira divisão entre os clubes de elite da cidade do Rio de Janeiro. O Vasco revoluciona o futebol brasileiro justamente por trazer para o seu elenco jogadores das áreas periféricas da cidade do Rio de Janeiro, jogadores pobres, pretos, que não eram jogadores de elite como eram os outros clubes, né, que traziam médicos, empresários, enfim. E o Vasco não se preocupava com isso, com a condição social do seu jogador. O Vasco queria que tivesse quem jogasse bem no seu time. Então estava preocupado com a condição social. E isso, obviamente, incomodava bastante, né, os times de elite da cidade do Rio de Janeiro, né? Então o Vasco começa a incomodar e, ao mesmo tempo, esse efeito de trazer para o seu scratch, né, jogadores da periferia, fazia com que o torcedor se identificasse cada vez mais com esse time do Vasco. O time do Vasco vinha se tornando um mosaico do que era o Brasil na década de 20. Né? Um Brasil formado por pessoas pobres, por pessoas que não tinham voz nem vez e que no Vasco iam assistir os jogos e gritavam o nome do clube, enfim, que torciam pelo clube porque se identificavam com os jogadores que estavam em campo, que os representava, que fazia parte da sua condição social. Né? Então isso revoluciona o futebol, isso torna o futebol cada vez mais popular. Os jogos do Vasco eram os jogos que mais davam torcedores, justamente por causa disso. O torcedor ia lá, trabalhador, se identificava com o jogador que estava ali.
E aos poucos o Vasco vai fazendo desse jogador um trabalhador, um profissional, porque o Vasco pagava esse jogador para atuar, para jogar, enfim, e isso dava a ele melhores condições de vida. E isso vai também sendo importante para a profissionalização do futebol, essa contribuição do Vasco ao formar o seu elenco, né, atrás de jogadores bons, jogadores que realmente jogassem bola, independente da sua condição social, independente da cor da sua pele. Campeão então com esse time em 1922, o Vasco vai finalmente em 23 disputar com os times da elite do futebol carioca o Campeonato Carioca. E havia toda uma expectativa para o Vasco da Gama. A imprensa criticava o time exatamente por fazer o que o Vasco fazia, já que trazia esses jogadores pobres, pretos, né? E todo o futebol era até então elitista e o Vasco rompia com essa lógica. Então a imprensa pegava pesado com o time do Vasco, dizia que não ia chegar a nenhum resultado convincente no campeonato de 1923, enfim. Só que a imprensa estava completamente enganada. Afinal de contas, os Camisas Negras foram campeões em 1923, já no primeiro ano entre a elite do futebol carioca. E vai travar belos duelos com os times que eram aí dessa elite do futebol, contrapondo essa ideia, porque são jogadores de periferia, jogadores pobres, pretos, jogando contra esses jogadores de elite. Então, estava em jogo também esse contexto social, né, essa disputa entre essa hegemonia do futebol, entre uma elite, pertencer a uma elite, ou essa popularização do futebol. E os jogos do Vasco, como havia falado anteriormente, traziam muitos torcedores para os estádios. O Vasco ainda não tinha um estádio, tinha que alugar os estádios dos clubes de elite, né? O estádio da Rua das Laranjeiras, na Rua Paissandu, onde ele mandava os seus jogos, pagando o aluguel desses estádios, e a sua torcida comparecia com muito entusiasmo. Né? Desses 14 jogos, apenas 2 empates e 1 derrota, e o resto tudo vitória do Clube de Regata Vasco da Gama. Então foi uma campanha magnífica desses jogadores que ficaram conhecidos como Camisas Negras por causa da camisa preta que eles vestiam, enfim. E era a afirmação de que o que importava no futebol era saber jogar bola. E é isso. E com isso, a revolução que se cria no futebol a partir daí. Porque muitas pessoas passam a querer jogar bola e querer jogar bola no Vasco da Gama, porque elas sabem que lá elas poderiam jogar bola. Que lá elas poderiam ter condição de alçar uma condição social melhor, uma condição melhor de vida, e que vinham como um trabalho digno a ser realizado. E o Vasco realiza subverte essa lógica, né? Porque, na verdade, o Vasco já paga os seus jogadores para que se dedicassem ao futebol, enfim, empregam ele nas empresas como tinha que ser, e não obstante ainda, para tentar derrubar todo o otimismo dessa equipe de 1923, os Camisas Negras, a própria Liga Metropolitana de Desporto Terrestre cria a chamada Liga do Analfabetismo, ou seja, ainda vão inquirir os jogadores sobre se eles eram alfabetizados, porque segundo as normas da Liga, os jogadores tinham que ser alfabetizados. Então, eles começam a ser chamados um por um, né, sobretudo os jogadores do Vasco. O problema era, o Vasco era um clube fundado por uma colônia de portugueses e o Vasco trazia os jogadores periféricos para jogar e disputar o principal campeonato da cidade do Rio de Janeiro. Então tudo isso era bastante subversivo. Então a ideia era constranger esses jogadores do Vasco e excluir esses jogadores da Liga uma vez que eles não conseguissem assinar o próprio nome. Porque é esse time do Vasco, conhecido como Camisas Negras em 1923, que tornou possível o futebol ser o que é hoje, popular, né? O futebol que agrada tanto a elite quanto as pessoas pobres, as pessoas pretas, um futebol que transpõe todas essas barreiras. E quem fez isso inicialmente foi o Clube de Regata Vasco da Gama, ao não se importar com a condição social dos seus jogadores, com a cor da sua pele, mas a querer sim que fossem bons jogadores, a treiná-los, a capacitá-los, a darem condições físicas para realizar um bom jogo de futebol. E isso atraía multidões para assistir os jogos do Vasco da Gama. Não obstante o Vasco ter sido campeão em 1923, os obstáculos não parariam por aí. Porque o fato de um time formado por pessoas pretas, pobres, analfabetas, que terem conquistado o campeonato carioca de 1923, era um incômodo para esses clubes de elite, que não queriam aceitar esse esporte sendo praticado por pessoas pretas e pobres. E aí, em 1924, no ano seguinte, é criada uma nova liga chamada Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Essa liga
tinha o objetivo de tirar, né, justamente esses jogadores pretos e pobres. O Vasco, por ter sido campeão em 1923, é convidado para participar dessa liga, mas é colocada uma condição para o Vasco participar dessa liga. Ele deveria abrir mão desses jogadores pretos, pobres, analfabetos, para participar da liga, dessa atual liga que iria organizar o Campeonato Carioca. E o Vasco, através do seu presidente, José Augusto Prestes, escreve uma carta em 7 de abril de 1924, que foi conhecida como Resposta Histórica, justamente declinando do convite de participar dessa associação metropolitana, pois ele não iria abrir mão desses jogadores que haviam conquistado o título de 23. E isso revoluciona a lógica do futebol. Isso revoluciona, isso rompe barreiras dentro da história do futebol mundial até, porque você tem um Vasco lutando aí por operários, por pobres, por pretos, sem levar em consideração nenhuma dessas coisas para formar o seu clube, o seu plantel, enfim, os seus jogadores. E isso é uma revolução dentro do futebol mundial. E ele declina do convite, vai participar de uma liga subalterna, né, vai permanecer nessa liga metropolitana de desporto terrestre, vai ser campeão nessa liga, então campeão novamente em 23, 24, a gente vai ter 2 campeões, né, carioca no estado do Rio de Janeiro. Em 25, então, novamente, por causa de todo o resultado, toda a repercussão, porque, além disso, a torcida que o Vasco trazia para os estádios era muito importante, né? Essa nova liga não queria o time do Vasco, mas queria os torcedores do Vasco. Então, em 1925, o Vasco é convidado a retornar, então, para a Meia sem ter que abrir mão desses jogadores. E isso revoluciona a história do futebol mundial, por isso é tão importante a gente celebrar essa data, esse 12 de agosto, que foi o dia que o Vasco conquista esse título de campeão carioca, vindo recém-chegado, né, nessa primeira divisão do futebol carioca. O Vasco conquista esse título tão importante no dia 12 de agosto de 1923, com esse time que foi conhecido como Camisas Negras, que representa exatamente essa revolução no futebol, onde não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição social. Que isso, cara? Porra, que maneiro. Caralho, que maneiro. Como professor, historiador, preto, enfim, essa camisa aqui tem um significado maiúsculo, assim, na minha vida, como profissional. Enfim, é muito legal essa história do Vasco, essa página, e é tão importante a gente contar essa história ainda hoje. Eu penso que é um papel importante e a gente é pioneiro nisso, em fazer isso. Isso é muito significativo, de verdade. E a camisa tá linda, porra, que bonito.